Senhor. Estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco a nossa irmã Dalziana, a qual vai nos deixar uma palavra direto do céu para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, eu entro na tua presença, Pai, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Eu quero te agradecer por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Eu quero te agradecer pelos teus livramentos, Senhor, para com as nossas vidas. Eu venho te pedir, Pai, para que o Senhor venha continuar nos fortalecendo, derramando da tua graça, da tua alegria, Pai, sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha tirar todo impedimento, que o Senhor venha trazer livramento com as nossas vidas, Senhor. Abraça cada vida. Ah, Senhor, é o que eu te peço neste momento, Pai, no nome de Jesus. E nesta oração eu quero aqui apresentar a vida da tua filha, Senhor, a qual vai ministrar a tua palavra, ser com ela, cobrindo a vida dela com o teu sangue, guardando ela e a sua família, estendendo as tuas mãos de poder, Senhor amado, que ela venha falar tudo aquilo que o Senhor já colocaram no coração dela, Pai, para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Dalziana, a oportunidade está contigo, fique à vontade e deixa Deus usar a sua vida. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Eu agradeço por essa oportunidade e o Senhor colocou uma palavra ao meu coração. Quero compartilhar com os irmãos, que se encontra aqui no livro de Êxodo, Êxodo 2, aleluia, versículo 3, que nos diz assim. Êxodo 2, versículo 3, vai nos dizer assim: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs no junco à margem do rio. Vai nos dizer: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs no junco às margens do rio. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que logo depois que José ele desce para o Egito, a Bíblia diz que o seu pai desce junto com seus irmãos e a família deles. E a palavra do Senhor vai nos dizer que logo depois José ele morre. E se levanta um novo rei no Egito, o qual não conhecia José. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel, eles cresciam cada vez mais. Eles eram um povo, aleluia, que se multiplicavam. E o rei, a Bíblia vai dizer que o rei, vendo isso, ele temeu e ele disse: vamos pôr sobre esse povo um jugo, né, trabalhos, para que, se acaso vinham os nossos inimigos, eles não se ajuntem com os inimigos contra nós. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quanto mais o rei afligia esse povo, quanto mais o rei oprimia esse povo, fazia esse povo de escravo trabalhar, a palavra do Senhor vai dizer que mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava, porque era um povo, aleluia, escolhido por Deus, era um povo abençoado por Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que era o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora o rei, ele teme e ele vai mandar dizer para aquelas parteiras, havia 2 parteiras, a Bíblia vai nos dizer, uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, 2 mulheres escolhidas por Deus, porque a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o rei ele dá uma ordem para aquelas mulheres dizendo, quando vocês, aleluia, servirem de parteira as mulheres hebreias, se for menino vocês matam, mas se for menina vocês deixem viver,
porque o rei queria com que os meninos morressem e as meninas, quando crescessem, se casassem com os egípcios. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que essas duas mulheres, porque Deus ele é assim, ele prepara pessoas, ele prepara cenário, essas duas mulheres escolhidas por Deus, a palavra de Deus vai dizer que elas temem a Deus, elas temem ao Senhor. Antes delas servir o rei do Egito, elas serviam a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que elas temem ao Senhor e ela não faz conforme o rei mandou. E ele vai chamar aquelas mulheres e vai dizer, aleluia, vocês não fez conforme eu mandei. E aquelas mulheres, elas não é que elas mentiram, mas elas tiveram estratégia da parte de Deus, porque elas vai dizer para o rei, é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, elas são vigorosas e elas dão luz antes que a parteira chegue. E a Bíblia diz que Deus ele foi bom para aquelas parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Aleluia, porque as parteiras temeu a Deus. E por causa disso, por causa dessa obediência, a palavra do Senhor vai dizer que Deus abençoa aquelas mulheres com família. Então, quando nós fazemos para Deus, não é barganha, mas quando nós fazemos para o Senhor, quando nós tememos a Deus e fazemos para Deus, Deus ele recompensa. O Senhor, ele tem recompensa para mim e para a tua vida. Aleluia, Jesus. Só que agora a Bíblia diz que aquele faraó, ele vai dar ordem para o povo do Egito, dizendo, aleluia, jogue lá no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, mas enquanto as meninas deixa viver. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aonde eu li, que havia um homem que se casou com uma mulher, nós conhecemos Joquebede, e a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela engravida, e mal sabia aquela mulher que ela estava engravidando, ela estava gerando, aleluia, um projeto do Senhor. O projeto de Deus começou a ser gerado, porque Deus ele estava vendo a aflição daquele povo, Deus estava vendo a humilhação que aquele povo estava passando. E a Bíblia diz que ela engravida, só que ela engravida, aleluia, debaixo desta ameaça. Enquanto ela engravida, aleluia, tem uma ameaça de morte. Ela sabia que se a criança fosse menino, ele teria o risco, aleluia, de ser jogado no rio Nilo. Eu imagino, aleluia, né, o conjecturo o Joquebede com medo, gerando, mas com medo do que estava por vir, gerando sem saber como seria o futuro. Mas Joquebede, ela também acreditava no Senhor. A Bíblia diz que o menino nasce, é um menino lindo, formoso, e Joquebede, a Bíblia diz que ela vai guardar, ela vai esconder o menino durante 3 meses. Sabemos que a criança, nos primeiros meses, aleluia, a criança ela dorme, sim, bastante, mas chega uma época que a criança ela começa a sentir cólica, ela começa a sentir dor. Talvez Moisés chorava e Joquebede ali tentava esconder o choro daquele menino. Joquebede talvez tentava abafar o choro daquela criança. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ela esconde aquela criança por 3 meses. E aqui o Senhor ministra o meu coração dizendo, aleluia, o projeto já nasceu, aleluia, está debaixo de ameaça, mas o Senhor está dizendo, esconda o projeto, aleluia, esconda o menino. E talvez vai me perguntar como, irmã, o Senhor está falando na oração. Esconda o menino, aleluia, debaixo da intercessão, esconda esse projeto, aleluia, nos teus joelhos. Eu não sei se o projeto, se o menino é o teu filho, a tua filha, eu não sei se é o teu casamento, se é um trabalho, aleluia, algo que o Senhor colocou na tua mão, mas o Senhor está dizendo neste momento, aleluia, esconda, aleluia, na oração, esconda, aleluia, na intercessão, oh glória a Deus e aleluia Jesus. E a Bíblia diz que enquanto ela pôde esconder Moisés, ela escondeu, só que com 3 meses ela não podia mais esconder esta criança, e a Bíblia vai dizer que ela ali, ela faz, aleluia Jesus, não podendo mais esconder, ela toma uma arca de junco, com todo cuidado, ela reveste, aleluia, com barro, com betume, para poder não entrar água dentro daquele barquinho, dentro daquele, aleluia, cestinho. Ela coloca o menino dentro daquele cestinho, e a Bíblia diz que ela solta na margem do rio. Joquebede, ela não queria perder para os egípcios. Eu tenho certeza absoluta que ela disse, Senhor, eu perco para ti, mas eu não perco para eles. Eu imagino a dor daquela mulher de pegar o seu filho e despedir naquele rio, sem saber a direção que ia, sem saber o rumo que ia dar. Aleluia, Jesus. Mas Deus, como nós sabemos, Deus ele não perde o controle da situação. Ainda que Joquebede, aleluia, não sabia que caminho ia aquele barquinho, eu vejo Deus colocando as mãos e guiando aquele barco. Joquebede entregou nas mãos do Senhor. Aleluia. Deus está dizendo nesse momento, entrega nas minhas mãos, deixa eu conduzir, deixa eu fazer. Aleluia, deixa eu trabalhar. A Bíblia vai dizer, e nós vemos que o cesto ele vai parar ali aonde a filha de Faraó estava se banhando. E aquela mulher, quando vê aquele cestinho que ela abre, ela vai ver que tem um bebê ali dentro.
E logo Miriam vai se apresentar dizendo: você quer que eu chame uma das hebreias para que possa cuidar e amamentar o menino? E a Bíblia diz que aquela mulher aceita essa oferta, ela aceita esse pedido, né, que Miriam fez e manda chamar. Miriam corre até sua mãe, chama. Quando Joquebede vem até a filha de Faraó, ela dá o menino de volta, aleluia, mal sabendo que estava entregando novamente para sua mãe. E ela fala: ainda vou te dar um salário para você cuidar da criança. Eu imagino, eu conjecturo, aleluia, que Joquebede, ela glorificou o Senhor neste momento. Ela glorificou porque Deus estava devolvendo aquilo aos cuidados dela que ela tinha entregado nas mãos de Deus, coisa linda do céu. E nesse tempo, eu acredito, eu conjecturo que Joquebede, aleluia, ela ensinou os caminhos do Senhor para Moisés. Ela foi ensinando a palavra para ele. A Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, aleluia, ela não vai se desviar. Ela pode até crescer, se afastar, mas ela vai lembrar daquilo que nós ensinamos. Ela vai lembrar do que o pai, do que a mãe ensinou para ela. E a Bíblia diz que chega um certo tempo que ela tem que devolver novamente o menino para a filha de Faraó. Eu imagino o coração daquela mulher apertado, mas dizendo mais uma vez: Deus, eu entrego nas tuas mãos. E Moisés cresce dentro do palácio. Só que eu conjecturo, e uma vez o Senhor ministrou ao meu coração, que enquanto ele estava no palácio, Joquebede estava de joelho. Enquanto ele estava crescendo lá no Egito, tinha uma mãe de joelho dobrado, clamando e apresentando ao Senhor, dizendo: ele é teu. O menino está lá no Egito, mas ele é teu, Senhor. Né? Antes de ser meu, antes do Senhor colocar no meu ventre, ele já era teu. Aleluia. Joquebede, ela apenas confiou em Deus. Ela apenas acreditou no Senhor. E o Senhor está falando para mim, para você: acredita e confia. Aleluia, porque o projeto já foi gerado. O projeto já foi gerado, aleluia, já gerou, já nasceu. Jesus está falando neste momento e Deus está cuidando. Deus está zelando nesse projeto. Está debaixo de ameaça, está debaixo, aleluia, Jesus. Alguém está falando que vai matar, mas o Senhor está falando: eu estou no controle, eu estou cuidando, eu estou zelando. Eu preparo pessoas para cuidar. Aleluia, glórias a Deus. Eu envio providências do céu. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele cresce no Egito. Com 40 anos ele passa no palácio. Certa vez Moisés está indo, aleluia, ver os seus irmãos, e ele vai ver um egípcio maltratando um hebreu. A Bíblia diz que Moisés olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém e acaba matando aquele homem. Acaba ferindo e matando aquele homem. Só que no outro dia a Bíblia vai dizer que tinha 2 hebreus brigando e Moisés vai intervir naquilo. E eles vão dizer que você está pensando que você é quem? Você vai nos matar como você matou aquele egípcio? E nesse momento Moisés, ele teme, ele sente medo, e ele vai dizer: o rei já sabe, certamente vai querer me matar. Mais uma vez, aleluia. E Moisés, ele foge, aleluia, para o deserto. E mais uma vez nós vamos ver Faraó querendo matar Moisés, porque a Bíblia diz, e Faraó, sabendo disso, né, quis matar Moisés. Olha, o mesmo homem perseguindo o projeto de Deus, o mesmo homem perseguindo aquilo que Deus gerou, aleluia. E Moisés vai para o deserto, fica 40 anos no deserto, aleluia. A Bíblia diz que ali, certa vez, ele apacentando as ovelhas do seu sogro, ele vai olhar e vai ver uma sarça pegando fogo, e Moisés vai ter a curiosidade de saber por que a sarça pega fogo, e o fogo, aleluia, e por que aquela sarça queima, aleluia, tá pegando fogo, mas ela não queima. Era a curiosidade daquele homem. E a Bíblia diz que ele chega perto, aleluia, daquela sarça. E quando ele chega perto ali, irmãos, o Senhor se apresenta para Moisés. Ele vai se apresentar para Moisés. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se aparece para Moisés naquela chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele vai dizer: Moisés, aleluia. Moisés vai dizer: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés virava para ver, bradou Deus, aleluia, no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Moisés, ele conhecia a voz de Deus. Eu acho lindo porque Samuel, quando Deus chama Samuel, o Senhor tem que chamar por 3 vezes. Na terceira vez, Samuel, depois que ele vai lá e fala: diga, eis-me aqui, que Samuel diz, mas Moisés não. Moisés, ele tem a sensibilidade de dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: não chegue para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Aleluia. Agora Deus, ele vai se apresentar a Moisés, dizendo: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A Bíblia diz que Moisés agora ele esconde o rosto porque ele teme olhar para Deus. Foi o próprio Deus que apareceu para ele.
E disse o Senhor, aleluia, porque Deus, aleluia, ele ouve, ele vê e ele atende os nossos pedidos. Porque o Senhor a Bíblia vai dizer no 3:7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está lá no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel. Aleluia. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Deus, ele vê, ele ouve, ele vê e ele desce, aleluia, para atender o clamor daquele povo. Deus, ele vê, ouve e desce para atender o teu clamor, para atender a tua oração. Qual que é o segredo? Clamor. Qual que é o segredo? Oração. Aleluia, sabe? Porque a Bíblia diz que quando o rei lá, o faraó morreu, o povo começou a clamar ao Senhor, o povo orava ao Senhor, sabe por quê? Porque desde aquele tempo o povo já entendia que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Qual que é a arma mais poderosa? É a oração. Aleluia, a arma mais poderosa que o crente tem é a oração, e ninguém pode deter, aleluia, um crente que entende isso, aleluia, eu não ajo com as minhas mãos, eu não ajo com a minha boca, mas eu vou pro meu joelho, eu vou, aleluia, clamar ao Senhor, eu vou interceder ao Senhor, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e é um Deus que quando quer, ele intervém, é um Deus que quando quer, aleluia, ele entra na situação e ele muda a história, porque nós sabemos, aleluia, que a última palavra é do Senhor, a última palavra é de Deus, e operando Deus, quem impedirá? Só que Moisés, ele vai temer e ele vai começar a colocar um monte de impedimentos. Ele vai começar a falar para Deus, olha, eu não sei falar direito. Aleluia, Jesus, né? Eu não sei falar. E o Senhor vai dizer para Moisés, Moisés vai falar para o Senhor, o que eu vou falar para aquele povo lá dos hebreus, né? O que eu vou dizer para eles? E a Bíblia diz que o Senhor vai falar para Moisés, certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal que eu te enviarei. Quando houver tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste lugar. Aí ele vai dizer, o que eu vou dizer para os filhos de Israel? Moisés vai perguntar para Deus. E o Senhor vai dizer, você vai dizer, o Deus de vossos pais me enviou. E eles me disseram, qual é o seu nome? O que eu lhe direi? Aí o Senhor vai dizer para Moisés, você vai dizer, eu sou o que sou. Aleluia. Assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Assim vocês vai dizer para ele. E Moisés, ele começa a colocar um monte de impedimento, aleluia, não querendo ir. É normal a gente sentir medo, né, quando Deus manda nós fazer. Mas uma vez o Senhor diz para Moisés, eu serei contigo, Moisés, não temas. Né? Quem é que faz o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, não sou eu? E o Senhor diz para Moisés, eu vou colocar palavras na sua boca. Aleluia, glórias a Deus. E ele vai dizer, aleluia, glórias a Deus. Vai lá junto aos anciões de Israel e diz, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Aleluia. E eu vou fazer vocês, aleluia, subir da aflição do Egito até a terra dos cananeus, dos heteus, do amorreu e do perizeu, e do eveu e do jebuseu, a uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e vai lhe dizer, o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E Deus, ele já sabia que Faraó ia endurecer o coração, porque o Senhor vai dizer, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sair, não vai sair de mão vazia. Aleluia, nós sabemos que Deus levanta Moisés, aleluia, para ser libertador daquele povo. Já fazia tempo que o povo estava sofrendo, já fazia um tempo que o povo estava sendo escravizado, mas Deus, ele já tinha um projeto, Deus, ele já tinha um plano, Deus, ele já tinha uma história, aleluia, porque a Bíblia diz que o Senhor prepara Moisés, levanta Moisés, aleluia, para libertar aquele povo. Nós conhecemos essa história, a qual o Senhor permite ali 10 pragas ao Egito, aquele rei do Egito, para que
ele viesse poder liberar o povo para adorar o Senhor, liberar o povo, aleluia, para seguir uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida, a qual Deus tinha prometido para aquele povo, aleluia, Jesus. E a palavra que o Senhor ministra ao meu coração e ao teu coração hoje, aleluia, é que o projeto ele já foi gerado, o projeto já nasceu, aleluia. Se está debaixo de ameaça, o Senhor está dizendo para mim e para você no dia de hoje, aleluia, esconde na oração, esconde na intercessão, esconde no clamor, entrega nas mãos do Senhor, descansa o teu coração, aleluia, porque Deus, ele não perde o controle. Deus não perdeu o controle na situação, na vida de Joquebede. Deus, ele não perdeu o controle, aleluia, na vida de Moisés. Nós vamos ver a promessa se cumprindo, nós vamos ver, aleluia, que aquela mulher, ela somente confiou e entregou no Senhor. E Deus está dizendo para nós no dia de hoje, confia, entrega, aleluia, e descansa o teu coração. Clama ao Senhor, esconde aí no joelho, esconde aí na intercessão, porque ainda, aleluia, que foi para o Egito, ainda, aleluia, que Deus está permitindo ir lá, porque é permissão de Deus. O Senhor está falando, é você orando e aguardando, é você clamando e eu dando livramento, é você clamando, aleluia, enviando os meus anjos e dando livramento, fechando a boca do leão, aleluia, quebrando as correntes, quebrando os grilhões. Jesus está falando para nós nessa tarde, aleluia, entenda que enquanto aquele povo era afligido, eles não foram lutar, aleluia, fisicamente com o faraó, não, eles eram sábios, o que eles foram fazer? Clamar ao Senhor, porque Deus disse a Moisés, eu ouvi o clamor do povo, eu vi, aleluia, as situações que eles estão, e eu desci, aleluia, para mudar a situação. Então Deus, ele vê, ele ouve e ele desce para nos ajudar, amém, aleluia, guarda essa palavra na tábua do teu coração. O projeto, ele já foi gerado, aleluia, cuida dele, zela por ele. Eu não sei qual que é o teu projeto, aleluia, mas Deus está dizendo nesse dia, aleluia, esconda na oração, esconda, aleluia, no clamor, esconda na intercessão, que vocês venham, aleluia, meditar mais nessa palavra e que Deus, ele venha falar mais aos vossos corações. Deus, ele não muda, ele continua sendo o mesmo Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus, aleluia, que tem poder sobre todas as coisas, amém? Eu quero orar por você, aleluia, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos, aleluia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Mais uma vez te agradecemos pelos Teus livramentos, ao qual o Senhor tem nos dado, Pai amado, mesmo sem nós ver, sem perceber. O Senhor tem nos guardado e nos dado livramento. Pai amado, a Tua palavra, ela foi ministrada, Senhor, no dia de hoje, aonde o Senhor vem nos falando, Senhor, da glória, que os Teus planos, eles não podem ser frustrados. O inimigo da nossa alma, ele pode até se levantar, Senhor. Ele pode vir até com ameaça, Jesus, mas ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Ninguém pode impedir, Jesus, aquilo que o Senhor já decretou, aquilo que o Senhor já assinou. Está assinado, pronto e acabou. O inimigo da nossa alma, ele se levanta, Pai, ele vem por um caminho, mas por 7 ele volta, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Pai, que a Tua palavra, ela venha entrar no nosso coração, que a Tua palavra, Jesus, ela venha crescer, ela venha dar frutos, que nós não venhamos ser somente ouvinte, Pai, mas também praticantes da Tua palavra, que neste dia de hoje o Senhor venha aumentar a nossa fé, que neste dia de hoje, Pai, o Senhor venha segurar nas nossas mãos, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai amado, e como foi ministrado no dia de hoje, Deus, aleluia, que nós venhamos ser intercessores, que nós venhamos clamar, que nós venhamos, aleluia, confiar no Senhor, porque bem sabemos, a Tua palavra, ela é clara em nos dizer que o Senhor não perde o controle da situação, o Senhor não perde, Jesus Cristo, o controle, ainda que sai das nossas mãos, ainda que parece, Senhor, que está perdido, a última palavra, ela vem do Senhor, porque quando Joquebede entregou aquele menino, Senhor, no rio, quando ela colocou no cesto e entregou no rio, ela não sabia, Jesus, qual era o futuro, ela não sabia o que ia acontecer, Deus, mas ela confiou no Senhor, ela somente confiou e entregou nas Tuas mãos, e o Senhor agiu, o Senhor trabalhou, porque é assim que o Senhor faz, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, que vai estar ouvindo essa ministração, que o Senhor possa alcançar, Jesus, a vida de cada um com socorro, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é socorro bem presente na hora da nossa angústia, e nós sabemos que Tu és, aleluia, Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és aquele que tem poder sobre todas as coisas, Senhor, é o que eu te peço, Pai, nesse momento, e eu já te agradeço, Jesus, por essa oportunidade, Pai, obrigado, Senhor, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Vai ter surpresa pra este choro,
vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.